Beleza. Ok? Então, retornando. A norma, ela é impessoal? Em que sentido? Eu não tenho como criar uma norma penal, um crime, para punir ou penalizar alguém específico, uma pessoa específica. Vejam, não é cargo, né? Porque tem crimes lá, por exemplo, né, cometidos por funcionário público. Veja, atinge todos os funcionários públicos. Né? Crime de prevaricação, por exemplo. Deixa eu encostar a porta lá, porque da aula de casa é isso, né? É animal, é carro. Então, veja, né? Para funcionário público, eu tenho previsão de crime de prevaricação. Meu Deus, o que que é isso, né? Que nome nunca ouvi falar, professor. Muito bem. Prevaricar, pessoal, né? Nada mais é do que deixar de cumprir o dever como funcionário público, como detentor de autoridade. Então, o delegado, por exemplo, que não investiga o crime, qual é a função do delegado de polícia? Ele é o responsável pelas investigações criminais. Ele é a autoridade policial. É ele que, na delegacia de polícia, né, ele é o encarregado. É ele que manda. Se ele não investiga crimes, ou se ele não se esforça para investigar, que veja, não é só não investigar, também não adianta dizer que está investigando e não está fazendo nada, né, ou está empurrando com a barriga. Deixou, né, de observar isso, está cometendo crime de prevaricação. É só para funcionário público esse crime. Esse crime, para nós, né, acho que não tem nenhum delegado aí, né, eu também não sou delegado, eu, como advogado, eu não sou funcionário público, logo, eu não responderia por um crime como esse. Agora, não é uma pessoa específica. Quando eu falo pessoa específica, seria assim, o delegado Luiz Alves, né, chutando um nome, vai ser previsto um crime contra ele. Então, o delegado Luiz Alves deixou de investigar. Para ele, o crime é outro. Né? É prevaricação, mas é uma pena maior. Não tem como. Tá? A norma ela tem que ser impessoal. Não pode ser, por exemplo, vamos criar um crime que é só para o Bolsonaro. Agora, tem alguns crimes que fala lá, por exemplo, cometidos por políticos, né? Por autoridades públicas. No Código de Processo Penal, né, onde prevê procedimento, tem procedimento quando o presidente da República comete crime. Mas vejam, o presidente da República não é uma pessoa específica, é um cargo da administração pública. Né? A pessoa ela não é presidente, ela está presidente, ela vai deixar de ser. Não é um título que se carrega. Então, por exemplo, no Código de Processo Penal diz lá, se o presidente da República cometer um crime enquanto na sua função de presidente, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal de cara. Ele não vai lá para a vara criminal, da onde aconteceu o crime, cometeu um crime em Curitiba. Não vai ser o juiz da vara criminal de Curitiba que vai começar esse processo. Vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Mas a lei não quer dizer que ela seja pessoal. Não, porque ela não é contra a pessoa. Tá? Então, legal. Essa é uma outra característica da norma. Beleza. Aqui, pessoal, analogia. Né? Quando a gente fala de analogia, a gente começa a perceber que o direito penal é um pouco mais complexo. E ele tem que ser mesmo, né? Porque não dá para a gente sair aplicando pena torta à direito assim, tirando a liberdade das pessoas. Que crime já não falta, né? Já é bastante cometido. Agora, se fosse deixar
né, na mão da maioria das pessoas, a questão da punição, né, muita gente seria punida sem necessidade ou sem um devido processo, etc. Analogia. O que é isso? Né? Analogia é comparação de duas coisas. Quando eu faço uma analogia entre algo e outro algo, eu estou tentando comparar os dois. Pego pontos em que são parecidos e falo, olha, né? Esse vermelho, sei lá, eu não sei nome de cor, mas tem quantos tons de vermelho? Eles são análogos, eles são parecidos, não são iguais. Mas, no fim das contas, é tudo vermelho. Mas um tem um nome aí, né? XYZ, não sei. Não vou inventar nome que eu corro o risco de falar besteira. Né? Mas tem vermelho sangue, vermelho o quê? Né? Compara os dois. Isso é uma analogia. No direito penal, eu nunca posso comparar fatos, acontecimentos, etc., para penalizar alguém, para punir alguém. Quando o Código Penal descreve um crime, aquilo que está definido como crime tem que ser igualzinho o que aconteceu na vida real. Tá? Então, vamos com um exemplo que fica mais fácil para falar, bom, como que é esse negócio da analogia. O Código Penal, pessoal, vamos colocar aqui o crime de aborto que eu coloquei, acho, no slide. Beleza. Aborto. O artigo 128, inciso 2 do Código Penal, diz assim. Está aberto aqui. Não se pune o aborto praticado por médico. Quando? São duas possibilidades. Então, não é punível o aborto que o médico pratique. Quando? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, tá na cirurgia, por exemplo, cesárea. Tem que escolher entre a criança e a gestante. E o médico, na hora ali, ele olha e fala, putz, não sei, né? Não dá tempo de consultar algum parente, a pessoa está anestesiada, às vezes não pode responder. O médico toma uma decisão e fala, não, eu vou escolher pela vida da gestante. E acaba praticando um aborto. Né? Sacrifica a vida da criança para salvar a da mãe. É crime? Não é. O Código Penal diz exatamente. Se não há outro meio. Vejam, pode complicar lá uma questão de prova, etc. Né? Se o Ministério Público for investigar e ver realmente, será que não tinha outro meio, né, de salvar? Será que foi aplicado mesmo todos os procedimentos necessários, etc. Beleza, dá discussão. Legal. Aí é uma investigação até plausível com relação à lei, né? Muito bem. Agora, o que interessa para mim, para a gente falar dessa questão de analogia, de comparação, é o inciso 2º. No inciso 2º diz assim, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Legal. Vem lá a gestante fala, olha, eu fui vítima de estupro e eu não quero conceber essa criança. O médico tem consentimento dela, pode realizar o aborto sem problema nenhum. Não é crime. Mas vejam que tem que seguir exatamente o que diz a norma lá. Ok. Agora imaginem no caso que, antes disso, estupro, pessoal. Quem vai me dar aí, né, a definição de estupro? Definição técnica de estupro. O que a gente vai considerar pro direito penal estupro? Complicado.
A gente pode até falar, qualquer ato libidinoso que force a vontade, né, que atente contra a dignidade sexual, qualquer coisa. Mas não. Né, estupro, pessoal, né, é penetração. Tem que ter penetração do pênis na vagina, senão não é considerado estupro. E aí, vocês lembram de um caso, né, que ocorreu ano... Eu não lembro se foi ano passado ou retrasado já, se já foi. Né, de um rapaz dentro do ônibus, ejaculou numa moça, foi preso. Vejam, naquele caso, pessoal, será que era impossível resultar uma gravidez? Não estou dizendo se era fácil, difícil, improvável, mas era impossível resultar uma gravidez de um fato como esse? Os exemplos aqui, eles são assim, pessoal, é para acordar vocês, né? É para aproveitar que é segunda-feira, 8 da manhã, de quarentena, que tá todo mundo, né, meio zonzo aí, de ficar em casa todo esse tempo. Então, vejam, impossível, pessoal, não é. E se acontecesse? Né? Já pensou que coisa horrível? Né? E aí a gestante chega lá na clínica e fala, olha, eu queria abortar. Porque, né, é resultado de uma gravidez indesejada aqui. E o médico fala assim, tá, você foi vítima de estupro? Putz, não fui. O que eu disse lá sobre o direito penal e a analogia? Posso comparar, né, o resultado, essa gravidez indesejada, dessa conduta, né, do rapaz que ejaculou na mulher com o estupro? Não é meio parecido a gravidez desses dois casos? Para mim, né, pensando assim, normalmente, né, como que seja, cidadão, para mim é muito incrível, assim, parece que é fácil de comparar, falar, poxa, realmente, né, numa é vítima de estupro, na outra também é uma gravidez indesejada, né, de cunho, né, sexual absurdo, contra a dignidade, contra tudo, então parece. Nesse caso, se o médico realizar o aborto, agora eu quero uma resposta no chat, pelo menos uma, alguém vai ter que me dizer. Se o médico realizar esse aborto, pessoal, vai ser considerado crime? Deixa eu ver se já está a resposta aqui. Não, não está. E aí? Porque eu falei, né? Eu não admito analogia para prejudicar o acusado. Eu não posso aplicar a lei penal em casos semelhantes à lei. A lei fala estupro. A lei não fala essa outra conduta, esse outro fato que ocorreu. E aí? Quem se arrisca? Ninguém, pessoal. Se quiser falar no microfone, levanta a mão ali que eu libero. Ninguém está com coragem de se manifestar, esquecer, não tomar um banho para vir assistir essa aula. Estão muito devagar, pessoal. Mais animação, né, nesse período. Juntar as energias e pensar, pessoal, na comparação, né, do estupro da ejaculação no ônibus. Porque quando é em sala de aula, fica todo mundo alvoroçado. Né? Agora a aula pela internet tá fraco. Vejam, pessoal, aqui o que a norma penal não pode fazer é comparação para prejudicar o acusado. Nesse caso, o médico.
né? Ele é beneficiado com a lei quando ocorre um estupro e ele realiza um aborto. Que a lei exclui a responsabilidade dele. Fala, olha, se é vítima de aborto a mulher, não vai ser crime. Já que não é crime, então não há punição, obviamente. Agora, se for uma comparação para beneficiar o acusado, aí a lei ela pode ser aplicada dessa maneira, pode ser realizada a analogia. Então não esqueçam disso também. Tá? Na comparação do que aconteceu com o que está escrito na lei penal, para beneficiar o acusado, é possível. Para prejudicá-lo, não. Então vejam, né? Quando ocorreu esse crime lá no ônibus, entre aspas, crime, né? Que o rapaz ejaculou naquela moça, não era crime na época. Né? Essa pessoa foi levada para a delegacia, foi presa lá em flagrante, foi levada para a delegacia, foi liberada, respondeu uma ação criminal, mas qual era a conclusão? Absolvição nenhuma, não teve responsabilidade penal. Por quê? Porque a lei não previa crime. Né? Este crime não tinha. Né? O que a lei previa era o crime de estupro. Aquele fato era estupro? Não era. Então não é crime. Se não é crime, não posso aplicar pena. Então, a pessoa foi liberada. O que aconteceu logo em seguida? O Congresso Nacional veio e editou uma nova lei, uma nova norma, para inserir no Código Penal um novo crime. O crime de importunação sexual. Passou a ser um outro crime, não é mais estupro. Né? Queria ver se eu achava o artigo aqui, que eu não lembro de cabeça. Vou ver se eu acho. Os crimes contra a dignidade sexual, importunação sexual, 215-A do Código Penal. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Vejam, antes o que a gente tinha? Crime de estupro. Constranger alguém, que era o artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Conjunção carnal é o que eu tinha dito. Né? Naquele caso do ônibus, não existia conjunção carnal. E diz assim, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Vejam, a pessoa ejacular em alguém dentro do ônibus, não há violência ou grave ameaça. A pessoa não fala, se você não fizer isso, eu vou te matar. Ou pega pelo pescoço. Né? Não há um ato de violência explícito. Não praticou ou não fez, né, a pessoa que está lá praticar algo. Não obrigou ela, não forçou ela. Simplesmente fez aquilo. Né, sozinho. Não foi conjunção carnal, não era crime. Teve que ser criada uma nova norma. Veja que foi criado, está aqui, incluído pela Lei 13.718 de 2018. Então foi ano retrasado que isso ocorreu. Tiveram que correr para criar uma nova norma. Já pensaram? A informação que foi dada para o país com a absolvição daquele rapaz no caso é de que aquilo não era crime. Então, se não é crime, né, tá liberado. Quer dizer, obviamente, iria gerar algum tipo de dano moral aí, no mínimo. Né? Mas crime não era, prisão não dava. Então vejam como é delicado o Código Penal. Né? E eu não estou falando que isso é certo, né, pessoal? Muito pelo contrário. É uma situação absurda. Com certeza, quem escuta falar, quem detém um mínimo de sanidade, né, vai ouvir um fato desse e vai repudiar, vai ficar horrorizado. Né? Falar, meu Deus,
coisa sem noção, nojenta, etc. E é isso que a sociedade em geral pensa. Mas qual é o objetivo de estar falando isso, né? Para vocês verem como o direito penal ele é muito mais delicado de ser tratado, a gente tem que comparar a conduta com a lei de uma maneira muito mais severa do que no direito civil, né? No direito civil ali, diz assim, praticou ato ilícito, causou dano, causou prejuízo, tem que indenizar, acabou. No direito penal, não, ele tem que dizer exatamente o que aconteceu, ele tem que prever o crime, ele tem que ser previsto, né? A conduta humana tem que ser prevista igualzinho, né? O que está escrito no Código Penal, para ser aplicado a lei, dada a gravidade, né? Essa pessoa ela não vai gastar dinheiro, essa pessoa vai ser presa, vai ser retirada do convívio em sociedade. É muito mais grave. Só que se não tiver lei penal anterior que defina o crime, não é crime. Essa lei foi criada, né, essa questão da importunação sexual foi criada depois desse fato, desse rapaz do ônibus. Ele vai poder ser condenado por aquele fato? Não vai. Não tinha lei penal antes. Ah, professor, mas é um absurdo o que ele fez. É mesmo, concordo. Mas a lei penal funciona assim. Inclusive, boa parte dos fatos, né, vão sendo inseridos à medida que eles vão ocorrendo. Vejam com a internet, né? Não existia previsão nenhuma com relação à internet. Mesmo assim, levou quase 10 anos para ser editada alguma norma que regulamentasse a internet, ainda muito fraco, né, no país. Então, o direito penal, pior ainda, né? Ele anda devagar. O nosso Código Penal ele é de 1940. Tá? Ele é praticamente uma cópia do direito penal alemão. Vamos avançar. Dúvidas vão mandando, pessoal. No silêncio da turma, vocês estão entendendo. Mais uma característica da pena, pessoal, ela é personalíssima. O que isso quer dizer? Ela jamais vai ser transferida para alguém. Quem cometeu o crime, paga pelo crime. Ponto. Ah, foi condenado a 280 anos de prisão. Então, quem vai responder? Só a pessoa. Ah, mas ela cumpriu 30 anos lá e morreu. Ok, acabou, né? Excluiu a pena. Já não existe mais punição. Isso não vai ser passada para o herdeiro, né? Lá, olha, né? Você foi condenado a 130 anos, você vai cumprir, e depois seu filho e depois seu neto vai cumprir essa pena, até cumprir os 130 anos. No direito penal, não, nunca se estende. Tá? É a mesma coisa para o menor de idade. Se ele comete um crime, quem responde é o menor de idade, né? Pelo crime. Não são os pais, como no direito civil. Lá no direito civil, quem respondia? Quem indenizava? Os pais. No direito penal, não, é o menor. Tá? Que, inclusive, né, não é crime o que o menor comete. Se chama ato infracional e é regido pelo ECA, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e não pelo direito penal. Maioridade penal no Brasil, 18 anos. Então, se o adolescente, né, comete crime, ou a criança comete crime antes dos 18 anos, eu não aplico para ele o Código Penal, e sim o Estatuto da Criança e do Adolescente. E também não chamo de crime, né? Eu chamo de ato infracional. Beleza. Isso é para proteger o coitadinho do adolescente que não sabe o que está fazendo. Ele não tem consciência dos seus atos. Muito bem. Afinal de contas, né, estamos falando de direito penal e direito criminal. O que é crime? Qual é a definição técnica, jurídica de crime? Entre outras, né, pessoal, e muitas críticas da doutrina e discussões e etc. E tem alguns que incluem alguma coisa, que, né, fazem uma distinção maior. Nós vamos com uma noção clássica, tá, do que é crime. Crime, pessoal, é toda conduta, né, conduta típica, antijurídica e culpável. Isso, qualquer aluno de direito que está lá fazendo direito penal decora isso, né? Está na disciplina de direito penal, decora. Crime, conduta típica, antijurídica, culpável. Né? Claro, nós temos que ir por partes. Né? Vejam que são
alguns pontos aqui. Se eu falo que crime ele é uma conduta típica, antijurídica e culpável, pessoal, se eu mexer em qualquer um desses requisitos aqui, se eu, na hora que eu estou analisando se aquilo que a pessoa fez é crime ou não é, eu conseguir excluir algum desses aqui, excluir a parte da conduta, excluir a parte da tipicidade, que a gente vai ver o que é, excluir a parte da antijuridicidade e excluir a parte da culpabilidade. Não precisa ser todas, uma só. A conduta deixa de ser crime. Logo, não é aplicada pena alguma. Tá? Então, ela é bem formal, né? É bem quadrada mesmo. Que facilita na análise, né? E também dá essa seriedade para o direito penal. Muito bem. Conduta, pessoal. Então, crime é conduta. O que é conduta? É aquilo que a gente já viu em direito civil, responsabilidade civil. Dolo, culpa. Lembram disso? Né? Eu martelei na aula, falei assim, eu vou perguntar na prova. Dolo e culpa. E vou colocar assim, dolo, né, são modalidades do dolo. Negligência, imprudência e imperícia. Aí todo mundo na sala fala, falso, isso é modalidade de culpa, né? Porque o dolo é a vontade de fazer algo. Eu quero aquele resultado. A culpa é o sem querer, querendo, né? Foi sem querer. Agir com negligência, imprudência e imperícia. E teve gente que errou na prova. Prova com consulta, pessoal. Às vezes dá vontade de zerar a prova. Bacana. Então, conduta humana. O que eu tenho para falar para vocês de diferente do direito civil, da responsabilidade civil, para a responsabilidade penal no tocante à conduta humana? Então, vejam. A conduta humana sempre voluntária, lembrem disso. Né? Se a conduta é involuntária, ela já deixa de ser conduta. Aquilo lá era impossível de ser controlado. Se era impossível de ser controlado, não é considerado conduta. Tá? Então, a conduta tem que ser voluntária. Ainda, né, se a sua conduta ela está eivada, né, ela está... fugiu a palavra agora, para substituir eivado, para não ficar tão complicado, se ela está submissa a alguma coisa, por exemplo, alguém está com uma arma na sua cabeça falando, faça. Né? Se você está sofrendo alguma coação, e aí? Né? Você tem duas opções, morrer ou matar. Será que a sua conduta foi, né, voluntária? Será que é na conduta que a gente vai mexer? Apesar de estar sob coação, apesar de estar com alguém apontando uma arma na sua cabeça e falando, roube aquela pessoa. Quando você vai lá e rouba, será que a sua conduta ela é voluntária ou ela é involuntária? Vou deixar essa no ar por enquanto. Para vocês verem a noção aqui, né, da seriedade ou da gravidade que é analisar o crime. Bacana. Então, dolo. Dolo, vontade de causar o resultado. Quero matar alguém. Pego a arma, atiro na cabeça para matar. Conduta dolosa, vontade de realizar o resultado. Aqui no direito penal, qual o resultado? O resultado do crime. Né? O artigo 121 diz, matar alguém. Para eu agir com dolo, eu tenho que querer o quê? Querer a morte de alguém. Querer matar alguém. Tá? No crime de roubo, subtrair para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, bem imóvel alheio. O que eu tenho que querer? Né? Tirar algo de alguém para mim, usando da violência ou da ameaça. Se você não queria causar esse resultado, a conduta ela não é dolosa, a conduta ela é culposa. Mas fiz sem querer.
Você derruba um vaso da sacada do seu apartamento e cai na cabeça de alguém e mata essa pessoa. Você jamais pensou em matar alguém quando derrubou esse vaso. Logo, a sua conduta ela não é dolosa. O crime não foi cometido de maneira dolosa. Não teve dolo, não teve vontade de causar aquele resultado. Então, a conduta foi culposa. Vejam, no direito civil, não interessava muito pra gente, né? Tanto faz. Se era dolo, culpa, e indenizar de qualquer jeito. No direito penal, não. A lei prevê uma pena bem diferenciada para a conduta culposa. Vamos pegar como exemplo lá o crime de homicídio, né? No crime de homicídio simples, matar alguém, a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Eu matei alguém porque eu quis, dei um tiro no meio da cabeça. Pena, reclusão, 6 a 20 anos. Bacana. Agora, se foi sem querer, né? Putz, matei ali, mas né, eu não queria matar. Qual é a diferença? Olha lá o parágrafo 3º do artigo 121, diz assim, se o homicídio é culposo, então, se não teve vontade de causar o resultado, pena, detenção de 1 a 3 anos. Olha a diferença, 6 a 20 para 1 a 3. Por que, né, que se luta, às vezes, às vezes a pessoa matou alguém sem querer, né? Mas a sociedade fica revoltada com o caso e quer uma resposta criminal, né, uma punição muito maior para aquela pessoa. Veja, o caso, né, recente do atropelamento lá que causou uma comoção social, né, daquela aluna, acho que da Universidade Positivo, né? A pessoa estava disputando um racha e atropela uma pessoa que tinha tudo pela frente, uma jovem, né? Estava cursando a graduação, né? Vocês acabam se relacionando mais, estão meio que no mesmo período da vida, né? E de repente, por um descuido de alguém, essa vida é ceifada, essa vida deixa de existir. E a resposta que a sociedade espera, né, muitas das vezes não vai ser uma detenção de 1 a 3 anos. Né? Se eu perguntar para a maioria, vão achar pouco. E aí o que acontece nesse tipo de caso? Né? A discussão ela é aumentada, ela é colocada em evidência a questão da culpa e do dolo para o direito penal. Então, no direito civil, a gente falou de dolo e culpa, falou da negligência, da imprudência, da imperícia e morreu ali. No direito penal, nós temos uma discussão maior acerca dessa conduta. O dolo e a culpa passam a ter algumas diferenças, né, e novas modalidades. Eu não cobro isso, tá, pessoal, porque é uma discussão técnica bem mais complexa, que eu acho que não é necessário cobrar de vocês, mas eu explico, né, para não ficar essa dúvida, ou depois vocês verem isso e falarem, nossa, o professor nem comentou. Então, aqui, pessoal, tem uma divisão, né, na culpa e no dolo. A culpa, nós podemos ter a culpa consciente e a culpa inconsciente. Essa culpa que a gente está lidando da negligência, imprudência e imperícia, fez sem querer, é a chamada culpa inconsciente. Porque a pessoa realmente não pensou em nada. Na cabeça dela nem passava aquilo. Né? Ela nem sabia. Imagina, derrubou o vaso. Né? Às vezes a própria pessoa ali que está dirigindo, né? Às vezes, pensava, dar uma acelerada aqui e tal, para passar um sinal amarelo e atropela alguém. Ela jamais estava pensando, né, que causaria um risco, por exemplo, desse tamanho. Mas foi imprudente, causou um dano, né, mas não queria aquele resultado. Culpa inconsciente. Agora nós temos a culpa consciente. Na culpa consciente, pessoal, a pessoa ela tem consciência, ela meio que sabe que aquele resultado pode acontecer.
Então eu tô, por exemplo, nesse caso, né, do motorista, eu vejo o pedestre, eu olho o pedestre na rua. Só que eu penso assim, né? Se fosse dolo, o que eu penso? Vou atropelar e matar, dane-se, quero matar. Dolo. Na culpa consciente, eu vejo aquela pessoa e eu penso assim, putz, ela tá ali na rua, é meio perigoso eu atropelar ela. Mas eu sou bom no volante. Eu não vou atropelar. Eu tenho plena convicção que eu não vou atropelar. Certeza. Né? Não, eu sei que eu tô rápido aqui, vou passar o sinal amarelo, mas não vai dar nada. Não vou atropelar. Consigo desviar, só se a pessoa pular eu para um lado, eu viro para o outro, eu sou bom no volante, não vai acontecer nada. E aí eu causo esse resultado. Atropela e mata. Aqui a gente está falando da culpa consciente. Vejam, ainda estou falando em culpa. Ainda é culpa. Mesmo que, né, nessa modalidade, se a gente conseguir comprovar, demonstrar isso, ainda assim a conduta foi culposa. Aí qual é a discussão? Será que isso não devia ser punido de uma maneira mais severa? Porque a pessoa tinha essa consciência. E aí surgiu a tese do dolo eventual. Só que tem uma diferença ainda. Né? No dolo eventual, a pessoa ela vê que pode causar aquele resultado e ela pouco se importa com isso. Né? A gente chama a teoria do dane-se. Eu vejo o pedestre na rua e falo, bom, estou passando rápido. Se ela não sair da frente, dane-se. Né? Atropelar, né? Dane-se, atropelou. Claro, né? Fica muito difícil, no caso concreto, né, detectar isso pela fala da pessoa. A pessoa, quando ela está se defendendo num processo criminal, ela vai falar o quê? Né? O que o advogado instruir. Isso também. O que o advogado vai instruir o quê? Aí ela falar que matou porque quis? Né? Num caso em que não é claro, num caso que não é óbvio isso, geralmente não. Então, descobrir o que estava passando na cabeça da pessoa na hora não é só a palavra dela, né, que vai valer. Porque a pessoa está exercendo a defesa dela, ela vai se defender, ela vai falar aquilo que ela quer, no fim das contas, e nem é obrigado dela que ela fale a verdade. Pode parecer antiético, pessoal, mas não é. É uma questão de autodefesa e proteção. O Estado tem todas as ferramentas e o aparato para buscar uma condenação. Né? Então, não pode tentar arrancar da pessoa uma confissão que muitas das vezes acaba forçando, às vezes, até as confissões a não serem verdadeiras. Né? Mas voltando para dolo e culpa, então, na culpa consciente, a pessoa fala, putz, eu vou conseguir não causar esse resultado, eu vou conseguir desviar da pessoa ali. No outro, ela fala, dane-se, se eu atropelar, atropelei. Qual é a grande diferença? Que na culpa consciente, né, quando ela fala eu vou desviar, a conduta é considerada culposa, logo a pena vai ser muito menor. Na conduta dolosa, de maneira eventual, com o dolo eventual, a conduta ela é dolosa. Então, o crime vai ser considerado doloso, ou seja, penas muito maiores, as penas comuns daquele crime. Tá? Tá faltando um minutinho para essa segunda interrupção, pessoal. Daí nós voltamos, vamos até o horário da aula, né, 9h40, e encerramos. Vão pensando em perguntas, pessoal, que eu sei que é um tema novo e é um tema que gera bastante, às vezes, dificuldade, né, de entender. Direito penal, geralmente, né, o pessoal gosta, mas por ele ser extremamente técnico, ter muitas questões técnicas, aí o pessoal fica meio perdido. Então, aproveitem para ir perguntando, se não estiver entendendo, se estiver muito rápido, que eu vou reexplicando. Fiquem à vontade aí. Vamos esperar encerrar aqui só porque falta menos de um minutinho para encerrar sozinho.